Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre a história da música Epitáfio de Céquilos. Professora Rutineia aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá. Então, objetivo: conhecer e analisar a música ao longo da história, seus contextos e práticas. Então a gente vai falar um pouquinho, né, da música através da história, conhecer esses contextos e práticas, né, e onde a gente percebe essa, né, a música presente aí ao longo da história. Então, será que a música sempre foi igual? E aí, o que você acha? A música sempre foi, né, do jeito que nós ouvimos hoje? Ela sempre foi criada e realizada dessa maneira? O que influenciou, né, na criação de, o que influencia na criação de uma música? O que será que pode, né? O que o artista, né? Várias são as possibilidades, né? Um artista pode criar porque ele está muito triste, ou porque ele está muito alegre, ou porque ele viu, né, algo que aconteceu no seu cotidiano, a natureza, né, enfim, ou uma memória, ou porque ele quer escrever, né, e criar, né, veio a ideia ali na cabeça, ele vai criar tal música, né? Então cada artista cria a sua maneira, escolhe os seus instrumentos musicais, né? E ele vai criar a partir da sua identidade. Então isso é muito importante, né? Por isso que a gente tem essa variedade de músicas, de gêneros musicais. Então é possível imaginar que quando as pessoas começaram a perceber os sons e depois reproduzir alguns usando a voz do corpo, elas tinham a ideia de construir instrumentos musicais. Os motivos para criar esses instrumentos musicais podem ter sido bastante variados, mas estudos históricos apontam que nossos antepassados criaram sonoridades intencionalmente, né? Então, se a gente falar ali da arte rupestre, né? Então lá na pré-história, né, o homem primitivo já estava produzindo sons corporais, né? Então sons com instrumentos, com várias intenções, né? Agradecer os deuses para se aproximar ali do animal, imitando esse animal com o corpo e sons, né, para poder caçar, uma questão de sobrevivência. Já estava ali os sons e a música presente, né? Inclusive na pré-história é que foi encontrado uma flauta, né, o primeiro instrumento aí musical que a gente tem em registro, feita com ossos de animais. Então a gente já tem o homem primitivo fazendo essa flauta, tentando, né, imitar esse som aí do passarinho, então tentando trazer esses sons da natureza também para o seu cotidiano, né? Então, várias são as possibilidades, né, de percepção de música, né? Aí aqui um exemplo desse epitáfio, né, de Céquilos. O que ele criou? Ele criou essa música para homenagear a sua mulher, né, quando faleceu. Então, aqui eu vou ler aqui a tradução para vocês dessa música, né? Enquanto você viver, brilhe, não se entristeça, não tenha preocupações. A vida é curta e efêmera. O tempo exige o seu tributo. Olha que lindo isso, né? É poesia, é música e é poesia também, né? Fala que a gente precisa aproveitar o máximo da vida, que a vida é efêmera, né? Ela acaba, ela tem fim. Então aproveite, né? Não fique triste. Seja alegre, aproveite ao máximo a vida. Então essa foi a homenagem que ele fez, né, para sua esposa. Então o texto, você lê o texto da canção inscrita no Epitáfio de Céquilos, né, em português encíclico, né, transcrito do grego atual, e a sua tradução, né, para a nossa língua feita pelos autores. Então trouxe, né, a gente conseguiu entender essa poesia aí na música de Céquilos. O Epitáfio de Céquilos é uma inscrição grega encontrada em uma coluna de mármore cerca de 1 metro de altura no túmulo construído por Céquilos a um cidadão, né, da época para sua esposa. Então olha só, né, que linda homenagem. Então a coluna aqui, ó, vocês podem observar, né? A coluna é localizada entre eles, atual Aydin, né, situada a 30 km de Éfeso, na Turquia. Ela traz um exemplo de notação musical grega datada de 200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, que é a mais antiga composição musical completa encontrada até hoje. Então olha que bacana. E isso é a importância do registro, né? Então nesse epitáfio ficou ali registrado e chega até os nossos dias atuais. Então é importante a gente ter esse registro, né? E a gente vai ver esses registros dessas passagens musicais de diversas maneiras, né? Aqui um exemplo num epitáfio, né? Mas a gente tem outros exemplos também. Os povos antigos criavam rituais que envolviam a produção de sons, tanto com a voz, quanto com objetos sonoros, instrumentos musicais, né? E ao longo
de muitos séculos, essa música, forma de expressão, se transformou no que chamamos de música, né? Então, essa forma de querer registrar os objetos sonoros, sons, né, com corpo, enfim, foi registrando e surgiu o que a gente conhece como música, né? Então, ao longo de muitos séculos, essa forma se transformou aqui, né, no que chamamos de música. Olhando para o passado, observamos que cada cultura criou do seu jeito de fazer música. Porque cada cultura tem a sua identidade, né? Então, sua forma de ver o seu cotidiano, as pessoas, se relacionar, né? Então, vai ter essa diferença conforme a cultura, porque cada cultura tem a sua identidade, né? Então, o jeito de fazer e interpretar também, né? Como percebe essa música, essa canção, né? Então, com base em materiais, os quais tinham acesso nas ideias que surgiram no cotidiano, no dia a dia deles. Então, os recursos, né? A gente pode ver instrumentos criados de diversas formas, né? Então, um tambor que em uma cultura tem um nome e um formato, na outra vai ter outro nome, outro formato, né? Então, vai variar conforme cada povo. Então, olha só, né? A professora falou que o registro da música ele está em diversas possibilidades. A gente viu o epitáfio, mas aqui agora, né, um vaso grego, né, mostrando a música presente no cotidiano nos gregos também. Nesse vaso de pintura avermelhada, né? Então, lição de música com liras, né? Então, olha os instrumentos musicais e a gente percebe através desse artesanato, né? Desse vaso que passou aí, ultrapassou a barreira do tempo e chegou aí, né, até os nossos dias. Então, ó, 520 a.C., né? Então, olha que legal. Outro exemplo do que a gente pode também ver a música presente nas esculturas, né? Então, aqui um exemplo disso, né? Então, figuras de cerâmica e pigmentos 100 anos antes de Cristo e 100 depois de Cristo, representando a dança dos 7 pratos, com a dançarina à esquerda pisando em um prato, né? E um músico batendo palmas e tocando instrumento, né? A cítara. Então, olha que legal, né? Então, a gente vê a presença da música também na escultura, em pinturas, né? Em quadros, enfim. A gente pode ter em várias possibilidades artísticas essa representação musical, né? Mostrando que a música está presente e faz parte de todos os povos, de todas as culturas, né? Variando conforme, né, a identidade de cada povo. Então, a atividade, agora é com vocês, hein? Então, na Grécia e na China Antiga, a música teve fundamental importância na formação emocional das pessoas. Você acha que é possível se emocionar ao ouvir uma música? Que sensações a música desperta em você? E aí, você acha que você pode ouvir uma música e se emocionar com ela? Né? Quais essas sensações que a música pode trazer para você? É uma resposta pessoal, não tem certo e errado, mas é importante você fazer, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto, é claro, tá bom? Caprichem aí!
E aí, capricharam nessa atividade? Muito bem. Quem não terminou, termina depois, tá bom? Mas não deixa sem fazer, né? A música, sim, ela pode nos proporcionar várias emoções, né? Ela pode nos trazer uma relação, uma memória afetiva, a gente pode lembrar do pai, do namorado, né? De um amigo, né? Trazer uma cena, uma brincadeira que a gente vivenciou. Então, a música nos desperta memória, sensações, emoções. Ela pode nos fazer ficar muito alegre ou também nos deixar entristecidos também, né? Então, conforme a música, conforme o momento que a gente está, a música vai sim influenciar, né? E trazer essas sensações e sentimentos com certeza, né? E cada um vai se emocionar com uma música diferente, né? Porque somos diferentes. Então, a música que me causa uma emoção, de repente, se você ouvir, ela para você, né, não vai te causar a mesma emoção. Então, cada um vai também ter, né, a diferença de se sentir essa música. Então, porque a arte é isso, ela proporciona diversas sensações diferentes para cada pessoa, né? Porque somos seres únicos. Então, o canto tem uma ligação íntima com a religião também. Então, muitas músicas são feitas para agradecer os deuses, celebrar, né? Ou para homenagear os deuses. Então, ela está muito presente também na religião. E no período antigo estava muito presente na Idade Média também, né? Então, já na Antiguidade, o ser humano cantava aos deuses. Lá na Grécia já cantava, né? A gente tinha os coros, né? Que cantavam os chamados ditirambos, né? Que entoavam esses cânticos, né? Então, cantavam os deuses para reverenciá-lo, agradecer, pedir perdão, solicitar também graça, pedir ajuda, né? No período medieval, a música adentrou os locais de adoração para atrair mais fiéis. Então, a igreja viu que a música, né, era importante, chamava, né, o público ali para vir, né, os fiéis para vir. Então, ela utilizou da música também para converter os fiéis e falar, né, da palavra de Deus. Então, a missa falada, né, passou a ser cantada, utilizando modos, né, musicais gregos. Então, as pessoas também, como na Grécia, lá nos ditirambos, entoavam esses cânticos, né? Então, ali no período medieval. São vozes sem o acompanhamento de instrumento musical, né? Que criam a cultura do canto gregoriano, né? Então, esse canto aí, naqueles tempos, o Santo Agostinho, né, afirmou que quem canta, ora duas vezes, né? Então, quando você está cantando, você está espantando aí seus males, está orando duas vezes, está pedindo bênção, né? Então, veja também, né, em latim, da religião católica, o nome das notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Veio dentro da igreja essa construção, né? Então, o canto gregoriano é um gênero de música sacra, né? Ou seja, sagrada, cujo nome homenageia o Papa Gregório, né? Que estabeleceu normas e procedimentos litúrgicos na religião cristã ocidental. É um tipo de música vocal monofônica, ou seja, em que todos cantam juntos uma mesma só melodia. Então, todo mundo entoando aquele cântico sagrado, né? Para homenagear, referenciar. Então, as notas estão no início do hino aqui de São João, né? Lembra que o professor falou das notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, tá aqui, ó. Só que aqui começa ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Porque depois esse ut que ficou mais difícil, eles transformaram em Dó para facilitar. Mas foi aqui. Então, no início de cada frase em latim, tem as notas musicais, né? Tem uma canção dos Saltimbancos que utiliza também, a Minha Canção, o nome, né? Que utiliza as notas musicais no início. Então, ela começa assim, ó. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão. Soletra o verso, lavra a melodia. Então, cada frase inicia uma nota musical. Dorme a cidade, Dó. Né? Resta um coração, Ré. Então, é bem legal vocês pesquisarem essa música e conhecer também. Então, as notas estão no início dos versos do hino de São João, né, Batista. Então, o ut foi substituído por o dó, né, para facilitar ali. Essa alteração parece ter sido feita pela composição italiana Giovanni Battista, né, o compositor, para facilitar mesmo, né, sendo assim a primeira sílaba do seu sobrenome, ficou Doni, então ficou dó. Então, agora que você aprendeu um pouquinho sobre isso, vamos lá então? Agora você aprendeu um pouco mais sobre a música, que tal criar uma composição?
escreva uma letra de música ou faça uma paródia, né? No mínimo ali 10 estrofes, né? Coloque para ficar bem legal, tá bom? Então agora é com vocês, né? Música você pode trabalhar a partir da poesia, através de alguma coisa que você observou no seu cotidiano, através de uma lembrança, você pode criar de diversas formas, né? E trazendo aí a sua música, pensando no jeito de cantar, como seria o ritmo, tá bom? Pensa aí nessa música, ou, ai professora, criar música do zero é muito difícil. Então eu vou pegar uma letra que já existe e transformar numa paródia. O que é a paródia? Quando eu pego uma letra que já existe, trago, deixo ela engraçada, mas eu continuo mantendo ali a melodia, o jeito de cantar ela, para que as pessoas reconheçam essa música, tá bom? Então fica aí a critério, vocês escolhem. Fazer uma paródia ou criar a própria música, tá? Daqui a pouquinho eu volto.
Capricharam? Ah, eu já criei algumas músicas, hein? Criei até em parceria aí com a minha filha, Canção de Ninar, música arte em toda parte. É muito bacana, vale a pena, né, criar e expressar aí o que você está sentindo através da música. Uma experiência bem legal. Tenta fazer, se não conseguiu, tenta que você vai conseguir. Você conseguiu? Beleza, muito bacana, é isso aí. Cria outras, né? Que criar é muito legal. Então, retomando o que nós vimos nessa aula hoje, né? Que o canto tem relação íntima com a religião, né? Então, na Idade Média, o canto era utilizado para trazer os fiéis para a igreja, né? As pessoas cantavam juntos a mesma melodia, né? Então, aí, falando e homenageando a Deus, reverenciando. Canto gregoriano, todos cantam juntos, uma só melodia, né? Isso lá na Idade Média. Então a gente falou um pouquinho e falamos também que a música está presente, né, na história, né, faz parte do ser humano. Então, desde a época primitiva já tinha ali música presente, a gente percebeu a música também, né, nesses registros, né, no Epitáfio de Séculos, que foi essa homenagem à mulher dele, feita no túmulo, através dos vasos gregos, através de escultura, a gente tem o registro que a música está presente em toda parte, não é? Então a nossa tela linda aqui, azul do Aula Paraná, ficamos por aqui, até breve, hein? Um beijo gigante no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Uou!